Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. É sempre uma alegria nós estarmos nos congregando nesse momento tão importante de nossas vidas. Eu tenho absoluta certeza que não apenas o Brasil, o mundo vai marcar esses tempos, vai guardar esses tempos que nós estamos vivendo nos seus livros de história, mas que nós mesmos vamos lembrar desses tempos como um divisor de água nas nossas vidas. De um jeito ou de outro, será um marco, uma vivência significativa, guardando todas essas riquezas, essas imensas possibilidades que esse momento contém. Então, é muito bom que a gente esteja aqui juntos, Nair Dolores Velasco, Carol Fernandes, Roberta Emi. Eu convido vocês, como algumas colegas já estão fazendo, a convidarem outros amigos para a gente viver juntos esse aprendizado. É extremamente rico. Menos pelo que a gente, como pessoa, pode oferecer, mas pela gente como uma estação de rádio que, bem sintonizada, pode oferecer para aqueles que se sintonizarem nesse processo um excelente momento para todos nós. Para essa boa sintonia, então, a gente convida todos os amigos a essa reflexão, a essa sintonia, a essa comunhão, nos dirigindo a Deus, a Jesus, a Maria, a Bezerra de Menezes, a todos os luminares que nós nos afinizamos, Francisco de Assis, Chico Xavier, que eles, dentro das suas possibilidades e dentro das nossas poucas possibilidades, que nós estejamos juntos, que nós estejamos unidos nesse ideal de servir dentro das nossas possibilidades como instrumentos da paz de Deus. Senhor, fazei de todos nós um instrumento da paz de Deus. Que onde houver ódio, que nós levemos o amor. Que onde houver tristeza, que nós levemos alegria. Que onde houver discórdia, que nós levemos a união. Que onde houver rancor, nós levemos o perdão. Que onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Mestre, fazei com que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, pois é dando que receberemos, é perdoando que seremos perdoados, é nos transformando, é aprendendo, é deixando o homem velho ir e trazendo o homem novo para dirigir as nossas vidas, morrendo para o passado e renascendo para o futuro, que nós entraremos no reino dos céus, que nós viveremos na vida eterna. Graças a Deus, graças ao Pai, é com muita alegria que nós nos irmanamos nessa rede com os amigos encarnados que estão generosamente nos acolhendo e com os amigos desencarnados que estão fraternalmente
se unindo conosco nesse estudo, nesse aprendizado, nesse desafio de amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. É realmente uma honra estar com vocês aqui hoje, é uma alegria muito grande. Vamos lá, vamos acolher que outros amigos estão conosco nesse processo. Diana Costa, Marinês Dias, Andréa Salvatore, Cristiana Edreira Lopes, Lohana Bezerra, Daniela Westphal Wisniewski, estou quase aprendendo, Daniela, Valéria Rocha, Maristela Mota Morato, Márcida Marques Albino, Demarice Paula Vargas, Júnior Moleiro, Débora Menezes Santana, Márcida, Sônia Soninha, Ana Maria Escorza, Carmen Lúcia, Sônia Regina, Leila Ganem, Akira Rocha. Vamos nos alimentar mutuamente, meu amigo. Roveri Cássia, Lohana Bezerra, Renato Marques, Cristina Edreira, já falamos, Sueli Silva, Seymour Mansur, Fernanda Pinto, Lilian Caetano, Rúbia Lourenço. Com essa saudação inicial, a gente começa então o nosso raciocínio, a nossa reflexão conjunta. Nessa pandemia, meus amigos, eu tive um momento assistindo uma das muitas mensagens dos irmãos espirituais. Eu tive um momento muito impactante para mim que eu queria compartilhar com vocês. Um momento simples, nenhuma revelação bombástica, apenas um amigo espiritual revelava que nunca o plano espiritual tinha recebido tantas orações quanto nesse momento de pandemia. Porém, que as nossas orações eram boicotadas pela nossa atitude. A partir disso, eu fui me investigando e investigando à nossa volta, sem o intuito de julgar, mas de aprender, de desvendar, de me conhecer através do conhecimento dos amigos. E eu percebi o quanto as nossas orações, quanto a nossa postura no geral nessa pandemia tem nos boicotado, tem enfraquecido mesmo os nossos melhores momentos, como, por exemplo, as nossas orações. Envenenados das guerras políticas, das guerras das redes sociais, das guerras familiares, que nós nos dispomos à oração. Envenenados com as nossas próprias ideias preconcebidas, nossa cultura religiosa equivocada, que nós nos dirigimos a Deus. E com todo esse lixo, as nossas orações se esvaziam, se enfraquecem. Eu me senti muito desafiado por isso que para mim foi uma revelação. Vocês não se sentem assim? Que desafio profundo é esse? O que há de tão equivocado? Como trabalhar esses nossos equívocos para a gente amenizá-los, diluí-los? Como avançar sobre a nossa ignorância, sobre o nosso homem velho, sobre a nossa cultura e a nossa postura equivocada? E aí, fazendo os sucessivos evangelhos no lar, porque a gente tem feito, eu e minha mãe, todos os dias o evangelho no lar.
e tem sido muito rico. Ali sim, verdadeiras revelações têm sido feitas e inspiradas para nós. E eu queria compartilhar com vocês a que a gente teve ontem, porque trouxe para mim, para nós em casa, um esclarecimento muito grande a partir de uma metáfora, a partir de uma vivência muito conhecida por todos nós, que é a vivência escolar. Por isso é que esse momento de hoje nós chamamos de a escola de Deus. Ou seja, descobrimos ali, fomos intuídos ali, que a escola, o ambiente, a prática escolar que nós vivemos é uma grande parábola, ou melhor dizendo, é uma grande metáfora de todo o processo de evolução humano chegando até esse momento de agora. E é isso que eu quero passar para vocês, dentro dos meus limites, é claro, sempre. A escola, o ano escolar, então, reúne numa classe tantas pessoas tão diferentes, alunos tão diferentes quanto todos nós. Nós todos estamos na Terra da mesma forma que os alunos, ao início de um ano, compõem uma turma e vivem o seu ano escolar. O que é esse ano escolar nessa comparação, nessa metáfora? Nessa metáfora, o ano escolar é um ciclo planetário. O que é um ciclo planetário? Os amigos espirituais revelaram a Allan Kardec na codificação que não apenas os seres evoluem, mas as coletividades, os planetas, as humanidades também evoluem. Começam, assim que saídas da condição animal, começam como um planeta primitivo. Depois, fruto dos seus equívocos, recebem a resposta desses equívocos num planeta de expiação e provas. E limpos, basicamente, desses equívocos, até que reste apenas a boa vontade, longe de ser iluminação ainda, mas a boa vontade para com a fraternidade, para com a compaixão, para com a caridade, compõe então a terceira fase dos planetas, que é o mundo de regeneração. E é nessa transição, vocês sabem, nessa transição de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, que a Terra está nesse preciso momento. Então, a humanidade da Terra, nessa trajetória mais recente, desses últimos vários milhares de anos, tem funcionado como uma classe de uma escola. Por exemplo, no primeiro bimestre foi feita uma prova para todos os alunos e alguns alunos tiveram notas excelentes, alguns alunos tiveram notas ruins e alguns alunos tiveram notas péssimas. No segundo bimestre, essa realidade se repetiu. Boas notas, notas ruins e notas péssimas. No terceiro bimestre, a mesma coisa, a ponto de alguns alunos já poderem ser promovidos já ainda no terceiro bimestre, que já tinham alcançado a média. E o que aconteceu na dinâmica real do planeta Terra? Eles já receberam dos dirigentes planetários a possibilidade de já migrarem. Como uma escola de aceleração, os educadores que estiverem nos assistindo talvez já saibam que em países mais desenvolvidos, os alunos mais inteligentes, mais capazes, são convidados a fazerem 2 anos em já sendo promovidos ao meio do ano. E isso acontece aqui na Terra, aconteceu e continua acontecendo,
Mas aconteceu muito no passado aqui na Terra. Os alunos mais desenvolvidos, que venceram melhor as provas, foram convidados a já migrarem para mundos mais desenvolvidos. Exemplo fantástico que a literatura espírita nos passa é Bezerra de Menezes, que recebeu de Maria, de uma enviada de Maria, Celina, a comunicação que ele já poderia ir para que planeta ele quisesse. Pois ele pediu a Maria e foi atendido. Quero mais 100 anos de trabalho com os sofredores da Terra. Enquanto houver um sofredor na Terra, eu quero permanecer junto à humanidade. Olha a estatura espiritual desse médico dos pobres. Pois bem, no quarto bimestre, aqueles que ainda tiveram boas notas também já foram promovidos. E hoje, esse nosso momento que nós vivemos seria o equivalente às classes de recuperação. Mas antes disso, nós poderíamos comparar ainda, usar ainda essa metáfora para entender a reencarnação. Porque cada dia desse ano letivo pode ser comparado a uma vida. Ou seja, os alunos, todos nós, saímos das nossas casas, como os espíritos saem de suas verdadeiras pátrias, que é o mundo espiritual, e vão até a escola como os espíritos vêm até a Terra para encarnar e realizar um aprendizado mais profundo, mais incisivo. A cada dia, o aluno vai para a escola como a cada vida nós viemos até a Terra. E buscamos o nosso aprendizado, mas viemos distraídos, viemos com má vontade, mais preocupados em namorar, ou mais preocupados em disputar, em ter as alegrias dos esportes, jogar, e deixamos de aprender as lições. Mas a cada dia a gente volta depois para casa, e os nossos pais muito responsáveis, nessa nossa metáfora, acompanhando de perto a nossa vida, como os pais, os nossos anjos de guarda, nossos tutores, nossos mentores, como pais extremamente responsáveis dos alunos, acompanhavam sua vida escolar, acompanham também a nossa existência como um todo, e nos chamaram a atenção, nos corrigiram. Mas a gente foi teimoso e em vários desses dias do nosso ano escolar, ou seja, em muitas das nossas vidas, nós permanecemos distraídos, com má vontade, e ainda permanecemos desprezando as lições. E desprezando as lições, na hora das provas tivemos notas muito baixas, apesar das seguidas orientações, porque a cada dia, ou a cada vida que nós retornávamos para casa, para nossa pátria espiritual, éramos seguidamente advertidos pelos nossos pais, pelos nossos tutores espirituais, a emendar nosso comportamento, a nos transformarmos, a prestarmos atenção, e a gente se propunha a prestar atenção, mas vinha para a Terra e nos perdíamos novamente. E assim foi no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro e no quarto. Aqueles de nós, dessa classe que representa a humanidade, aqueles de nós que tiveram notas péssimas, nós já falamos a respeito dos melhores, agora vamos falar dos que tiveram pior aproveitamento. Aqueles que tiveram notas péssimas, a essa altura da vida, a essa altura do momento planetário, já foram transferidos para outras escolas, para outros considerados repetentes, endereçados, destinados a começarem de novo numa outra escola, passarem novamente por todas as lições, no caso da Terra, para uma humanidade que vai iniciar o seu ciclo de expiação e provas,
e lá eles passarão por todos os desafios, todas as dificuldades, todas as dores, exatamente por não terem conseguido aproveitar as lições e as provas, as dores e os desafios da humanidade na Terra. Vão para um outro planeta, não importa qual, e vão reiniciar a sua trajetória de expiação e provas marcada pela dor. Na metáfora da escola, são aqueles alunos que tiveram notas tão ruins, 1, 2, 0, que já foram considerados repetentes e se autodestinaram a repetir. Não é o inferno, não é para a eternidade, não é um castigo de Deus. Ao contrário, é uma nova oportunidade que o Pai nos dá de sermos chamados e termos uma nova chance para finalmente acordarmos e atendermos. Diga-se de passagem, todos nós, praticamente toda a humanidade, já é repetente de outros sistemas planetários. Porque nós somos, praticamente todos nós, migrantes, exilados de outros planetas onde nós não conseguimos acompanhar o processo evolutivo e viemos até a Terra. Alguns de nós vão continuar nessa posição de repetentes. Mas, e aí entra a nossa situação, entre esses alunos que tiveram notas nas provas, aqueles com notas melhores já puderam ser transferidos ou ficaram como missionários, como o nosso maravilhoso Bezerra de Menezes. Aqueles que tiveram notas muito baixas já estão sendo transferidos, já foram ou estão sendo transferidos de escola. Mas há uma parcela dessa humanidade que tem nota, se a média é 5, por exemplo, tem nota 4, 4,5, 4,75. E esses foram agraciados. Já poderiam ser também considerados repetentes, mas não. Foram agraciados pelo sistema de ensino de Deus, pelo sistema de ensino de Jesus na escola de Deus, a comporem uma classe de recuperação. É por isso que nós estamos aqui na Terra, quando tantos espíritos já não precisam mais estar, já estão em muito melhores condições, sendo obreiros de Jesus aqui na Terra ou sendo aprendizes num planeta de regeneração em outras galáxias, em outros sistemas. Nós não. Nós ainda estamos na Terra e há nisso uma notícia ruim e uma notícia boa. Estamos ainda na Terra porque não aprendemos, não conseguimos passar nas provas. Essa é a notícia triste. Mas a notícia boa é que Jesus apostou em nós. Jesus acreditou que nós ainda tínhamos e temos possibilidades de aproveitar, de aprender e de ainda permanecer na Terra regenerada. Essa é a função da classe de recuperação. Nós somos a classe de recuperação da escola de Deus na Terra. Diante dessa notícia maravilhosa, mas também preocupante, é que nós precisamos nos posicionar e rever nossa atitude nesse momento da Terra. Só vou dar uma olhada na nosso tempo. E a nossa situação é precisamente a seguinte: a prova de recuperação está aí. Nós estamos à beira da prova final que vai definir se nós vamos ser promovidos para o mundo de regeneração na Terra ou se nós vamos ter que realmente ir para outros planetas de expiação e provas. O que é o fundamental? Como tirar 10 nessa prova? Jesus já deixou claro.
o mandamento, o critério para tirar 10 é amar como Ele nos amou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para essa classe de recuperação, porém, essa nota 10 é praticamente impossível, pela dureza dos nossos corações. Mas ele nos passa também a nota 5. O que nós precisamos fazer para alcançar o mínimo, para passar no mínimo. E Jesus mesmo nos revelou com a bem-aventurança, dizendo assim: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Não é claro isso? Herdarão a terra. Essa é a promessa de Jesus para nós. Violentos, egoístas, agressivos. A nossa tarefa nesse momento urgente é nos amansar. E para isso nós fizemos na quinta-feira passada e vamos fazer em mais 2 ainda, um estudo sobre esse amansamento. Mas hoje nós queremos conclamar a nós mesmos, a vocês, aos amigos espirituais, a uma grande cruzada de pacificação na terra. A terra vive, como previsto no Apocalipse, um Armagedon, que é uma imensa guerra entre o bem e o mal. O mundo espiritual está numa terrível e violenta campanha, onde os emissários das sombras, que dominavam praticamente todas as instituições, estão sendo deslocados pelos obreiros de Jesus, que não guerreiam com eles, apenas recebem a guerra das sombras. Mas esse conflito tremendo precisa de nós, precisa que nós consigamos emitir munição, material, energia límpida para os emissários de Jesus, ou continuemos a emitir energias de desarmonia, de doença e de violência para os emissários das trevas. É essa a sua posição, é essa a minha posição nesse momento. Você é fornecedor de armas para a luz ou para as trevas? Isso eu não sei responder, mas você sabe, examinando o seu padrão de pensamento. Se você se deixa dominar pelo desespero, pelo pessimismo, pela raiva, pelo rancor, pela culpa, você está fornecendo armas para as sombras. Se você estiver renovando diariamente, segundo a segundo, o seu otimismo, a sua certeza de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, você está emitindo energias para a luz. E a receita para nós vivermos esses próximos anos até as provas definitivas é vigiar e orar. Esse é o convite da noite de hoje. Que nós coloquemos na geladeira, no fundo do celular, nos computadores, no carro, no espelho do banheiro, vigiar e orar. Que nós passemos os nossos dias observando o nosso padrão vibracional e a cada vez que ele cair, nós desenvolvamos as nossas estratégias de elevação espiritual, cantando, dançando, abraçando árvores, cuidando dos animais, orando para elevar a nossa vibração e nos afastar de qualquer possibilidade de parceria com as sombras, mas ao contrário, renovando e instituindo a cada dia a nossa parceria com Jesus. Esse é o convite de hoje, é isso que nós trazemos para você no dia de hoje. E, como o nosso compromisso aos domingos é usar essa primeira meia hora para a nossa reflexão e depois nos unir a imensas correntes de luz planetárias e extraplanetárias, que é a chamada Hora do Ângelus, onde imensas volumes e
profundidades de energia são colocados a serviço dos obreiros, dos mensageiros, dos anjos de Jesus, nós vamos fazer isso agora. Convidamos você a fazer isso agora conosco, imaginando a nossa cidade, a nossa família, o nosso prédio, a nossa casa como parte de uma grande egrégora de luz, como um fractal gerador de luz nesse pequeno, e que se conectasse a outros fractais maiores que gerem mais luz, fazendo um grande vulcão, uma grande emissão de luz que leve aos céus o melhor de nós, a nossa grande fraternidade, sem divisões de país, de sexo, de raça, de religião, apenas emitindo luz numa grande nuvem brilhante que envolva toda a terra e que seja inspirada, levando brilho, levando saúde, levando alegria, levando fé para todos os doentes e suas famílias, para todos os desesperançados e suas famílias, para que todos nós possamos nos unir na esperança, no amor e na fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e os homens, os brasileiros e os de outros países, os espíritas e de outras religiões, os brancos e os negros, porque essas são condições momentâneas, porque somos todos filhos de Deus. Bendito é o fruto do vosso ventre, nosso irmão maior, nosso guia espiritual, Jesus. Santa Maria, intercessora maior pelos filhos da terra, Mãe de Jesus, rogue por nós, peça por nós, impulsione nossas fracas energias e nossa pouca lucidez, agora, na hora da nossa transformação, do nosso aprendizado, da nossa prova definitiva. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom estar com Maria e com Jesus e com vocês e com os amigos espirituais nesse momento crítico da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Muito bom. Vamos ver o que a gente tem dos amigos agora, que é a terceira parte dos nossos encontros. A primeira, a nossa conversa. A segunda, a nossa oração em união com o Ângelus. E o terceiro momento, a nossa reflexão em cima das questões trazidas pelos amigos, tá bom? Vamos ver então a Juliana Calabria. Vamos ver. Bom, já que eu falei o nome, Juliana Calabria falando: boa tarde, Maurício. O que pensar sobre as pessoas que por puro egoísmo continuam a passear sem necessidade e aglomerarem-se em reuniões e festas, desrespeitando a quarentena? Há uma passagem relatada, se não me engano, no livro Boa Nova, em que Pedro, esse tão humano entre os discípulos de Jesus, se aproxima do mestre desanimado e passa a Jesus um longo rosário de queixas dos discípulos, apontando que um fez isso, o outro fez aquilo, o outro fez aquilo outro, mostrando as humanas e compreensíveis insuficiências de todos os seus colegas. Jesus o ouviu com a sua atitude amorosa, confortadora, consoladora de sempre. E após o longo
clamor de queixas, de revoltas, de inconformismo de Pedro, ele apenas olhou fundo nos olhos do discípulo e disse: segue-me tu. Que isso sirva para todos nós, porque se nós nos perturbarmos com a perturbação alheia, nós estaremos sendo contaminados com o pior dos vírus, os vírus das sombras. Mas se nós nos colocarmos no papel da compreensão, da aceitação, mais da oração, da motivação carinhosa para essas pessoas reverem seu ponto de vista, sempre que a vida nos colocar numa posição favorável para ajudar na reflexão de alguém, com carinho, com aceitação e com compreensão, que nós façamos isso. Segue-me, tu, disse Jesus a Pedro. Para mim, serve. Tomara que sirva para vocês também. Vamos ver quem mais. A Rosa Amaral colocando em dúvida se vai conseguir ficar na terra. Eu também, Rosa. Porque se nesses momentos eu tenho consciência de que o melhor, muito melhor do que eu fico abaixo das luzes dos emissários de Jesus, dentro da minha família eu sei no dia a dia, alguma coisa eu sei das minhas insuficiências e estou longe de ter a certeza que vou ficar. Mas a dúvida deve nos motivar ao aprendizado e não nos retardar na desesperança. Fé, boa vontade, lucidez, coragem, não é isso? Vamos juntos. Vamos ver quem mais. As pessoas vão se conversando aqui. Renato Marques nos felicitando pela palestra. Márcida, planeta Terra seja abençoado, sem dúvida. Fernanda, como todas as suas lives, grande aprendizagem, muito obrigado, que assim seja para todos nós. Maria José Sobral, Regina Passos, Carmen Lúcia, Valéria Rocha, Eloá Santana, nossa, me emocionei demais, que bom, minha amiga, é pela emoção que nós nos transformaremos. Demarice, Maristela Mota Morato, me felicitando, muito prazer estar aprendendo junto com você sempre, Maristela. Eliana Quiodo, muita gratidão pela oportunidade de aprender mais uma vez, e eu sempre com você também, Eliana. Você é uma referência no caminho de todos nós. Maria Aparecida, vamos ver quem mais. Leila Gani fazendo com consciência a nossa parte. É só isso. Deus não separará os anjos para permanecerem na terra, mas Ele promete que a paz na terra está destinada aos homens de boa vontade, aqueles que fizerem um sincero movimento pela sua pacificação. Será que estamos entre eles? Será que podemos ainda estar entre aqueles que vigiam e oram pela sua própria pacificação, pela pacificação de quem for possível? Será? Andréa Salvatore, gratidão por mais esse momento maravilhoso, que sejamos felizes de absorver o melhor aprendizado nessa pandemia. A fé, acredito que é um remédio que alivia a dor. Sem dúvida, essa conexão com o Pai, nós somos como aparelhos eletrodomésticos, são muito úteis, mas apenas se tiverem conexão com a fonte. Sem conexão com a fonte, eles não servem de nada, não é? Eloá Santana, devemos seguir firmes com nossos sentimentos,
do que achamos certos, independente do que o outro faz. É isso. Se quiser orientar, é uma coisa, mas o livre-arbítrio nos foi dado. Nós não podemos afundar com os outros. Como é que chama? Os salva-vidas orientam. Se você não sabe ajudar, não se meta a se aproximar de alguém que estivesse afogando. Você afunda junto. Você afunda junto. Se você souber, vá. Ofereça uma corda, ofereça um pau, ofereça um remo, ofereça alguma coisa. E se a pessoa te puxar para baixo, você vai precisar saltar. Mas a título de ajudar, afundar junto, como algumas pessoas têm feito, se revoltando, se irando com a atitude dos outros e se contaminando com o pior dos vírus, que é a ira, que é a cólera, isso é pior do que o vírus. Que a gente seja capaz de nos isolar disso, né? Manuel Farinhas, amigo, não devemos nos preocupar se ficaremos aqui ou não. Aproveitemos o que resta para nos candidatarmos a isso, sem dúvida. Não é nenhuma obsessão pelo futuro que vai nos garantir ficar aqui ou não. Mas se nós vivermos bem as oportunidades do presente, ainda que isso não permita que a gente fique na Terra, nós vamos para o outro planeta de expiação e provas em muito melhores condições do que estamos agora. E isso já é maravilhoso, não é? Eloá, sei que hoje sou uma pessoa muito melhor, com mais conhecimento, levarei muito comigo. É isso mesmo, é só isso, só essa a nossa ambição. Sueli Silva, obrigado, a mensagem de hoje realmente leva a reflexão referente ao tipo de contaminação nas orações, as discussões políticas que as notícias nos envolvem. Cuidar, com a postura, vigiar e orar. Maravilhosa palestra. Muito bom. Boa sua colocação, Sueli, e eu vou usá-la para fazer o encerramento dos nossos pensamentos de hoje da seguinte forma. Imagine esses alunos da classe de recuperação, vocês, eu, todos nós que estamos na Terra, chegarmos e pedirmos para o nosso professor que não nos dê lição. O que vocês acham que acontece com o aluno da turma de recuperação que pede para não ter lições, para não ter as provas? Naturalmente se autoendereça a recuperação. É isso que nós queremos? Ao invés de orarmos para acabar com as mortes do coronavírus, para não termos mais dores coletivas, que a nossa oração seja para vivermos bem essas situações, vivemos em boa sintonia, abertos à fraternidade. Esse é uma maravilhosa reorientação das nossas orações. Ao invés de rezarmos em rebeldia, o que boicota a nossa sintonia, oremos em abertura, em boa vontade com o alto. É essa a nossa recomendação. Que seja feita a vontade de Deus, que a pandemia e outras dores coletivas venham se forem necessárias, e sendo necessárias que elas venham e que nós aprendamos com elas. Essa é a oração. Essa é a intenção. É para isso que nós devemos viver esse momento. E que nós consigamos nos reforçar nesse sentido hoje, nas quintas-feiras às 19h30, nos domingos às 17h30, e caso vocês se interessem pelos nossos livros, cuja renda líquida é sempre destinada à Fraternidade Sem Fronteiras, vocês entrem em contato conosco pelo MSN ou de qualquer outra forma e nós veremos um jeito dele chegar até vocês. Saulo e Paulo, grãos de mostarda, ajudam no Evangelho no Lar, ajudam na reflexão sobre a nossa transformação interior. Que assim seja,
Graças a Deus, foi mais uma vez um grande prazer estarmos juntos dessa vez. Um grande abraço, que assim seja. É com imensa gratidão que a gente se despede e que essa gratidão nos torne cada vez mais irmãos, cada vez mais fraternos, cada vez mais filhos de Deus. Graças a Deus.